Olá pessoal, tudo bem com vocês? E daí, estão assistindo as aulas, acompanhando direitinho? Estão? Muito bem. Não vamos esquecer também de entrar no Classroom, né, que é a nossa sala de aula virtual, para ver as atividades, conversar com o seu professor de sala de aula e tudo mais, certo? Também vamos lembrar que as nossas aulas estão sendo transmitidas pela TV aberta, pela internet, através do YouTube e no nosso aplicativo Aula Paraná, ok? Não esqueçam disso. É muito importante que vocês entrem nesses canais, assistam às aulas e também entrem no Classroom para fazer as suas atividades, certo? Vamos à aula de hoje? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho da imagem como registro. Olha só essa imagem aqui, pessoal. Vejam o que ela está nos mostrando. Ela está nos mostrando várias fotografias de pessoas e manifestações culturais. Da onde? Do nosso país. Veja lá, nós temos dança, nós temos música, nós temos culinária, nós temos etnias, né? Então, ela está registrando vários momentos, né, da nossa cultura, das nossas manifestações culturais, certo? Então, nós podemos dizer que a fotografia em si é uma forma de registro, certo? Lembram que antigamente nós já vimos que antes da descoberta da fotografia, nós tínhamos como registro as pinturas, né? Os artistas, os pintores, né? Até o século XIX, metade do século XIX, final aí do século XIX, eles utilizavam a pintura como registro. Agora a gente faz isso com a pintura? Faz, mas nós também temos a fotografia, que nos traz essa possibilidade de registro, certo? Vamos em frente? Olha só, quando a gente fala em cultura brasileira, a gente fala aí de uma mistura que o nosso povo tem, né? Nosso povo brasileiro é formado principalmente por essas 3 etnias aqui, né? Que é a nossa formação principal. Os indígenas, né? Nós temos aqui nesta imagem, que já estavam povoando aqui o Brasil, né? Já moravam aqui. Aí chegaram os portugueses, né? Lá em 1500, né? Vieram aqui para o Brasil e trouxeram os africanos, que infelizmente vieram como escravos, né, para trabalhar para os portugueses. E esses 3 grupos de povos é que compõem a nossa principal, a nossa principal miscigenação do povo brasileiro. Certo? Entendido? Muito bem, lembramos disso. Mas nós também temos outros povos que vieram para cá, não temos? Temos ou não temos, pessoal? Quando nós pensamos na atualidade, né? Será que só existem os indígenas, os portugueses e os africanos aqui no Brasil? Né? Se nós formos pensar um pouquinho, será? Né? Eu acho que nós temos mais pessoas, não temos? Vamos ver? Olha só, novos imigrantes, né? Eles chegaram a partir das décadas finais do século XIX, ao longo do século XX. Imigraram para o nosso país em busca de oportunidades e de uma vida melhor. Então, pessoal, nós tivemos sim imigrantes que vieram para cá, como diz ali o texto, no final do século XIX e no decorrer do século XX. Até os dias de hoje nós temos imigrantes que vêm para cá, né? E a maioria das vezes eles vêm à procura de algo melhor para eles. Vieram lá no final do século XIX, século XX, fugindo das guerras, fugindo da fome, por N motivos, né? E hoje também acontece isso, nos dias de hoje. A gente vê isso também, né? Olha quantos foram os imigrantes que vieram aqui para o Brasil. Olha só, vieram espanhóis, italianos, japoneses, libaneses, sírios, chineses, coreanos, alemães, haitianos, bolivianos, ucranianos. Muitos povos vieram imigrando aqui para o Brasil. Né? Aí quando a gente pensa assim, vamos pensar aqui na sua cidade. Pensa na sua cidade. Será que lá aí na sua cidade tem imigrantes?
Vocês já prestaram atenção nisso? Né? Será que tem algum local da sua cidade que representa algum imigrante que veio de outro país? Pensou? Sabe que eu estou aqui em Curitiba no momento. Aqui nós temos algumas localidades, né? Temos, por exemplo, um bairro que se chama Santa Felicidade. E ele tem um grupo de italianos. Ali reside vários italianos. E servem nesse bairro a alimentação, vários restaurantes servem comida italiana, né? Nós temos aqui também, deixa eu lembrar, a Praça do Japão. Nessa praça, pessoal, tem uma construção bem interessante no estilo japonês, né? Temos o Bosque do Alemão, temos o Bosque do Papa João Paulo II, né? Que representa os ucranianos. Então, eu tenho quase certeza que aí na sua cidade deve ter um lugarzinho aí que representa esses imigrantes. E daí, eu pergunto a você que está aí do outro lado da telinha. Na sua família, há história de imigração para o Brasil? Você já conversou com o seu avô, com o seu tio, com a sua mãe, com o seu primo, com conhecidos, para saber se tem histórico de imigração aqui para o Brasil? Já viu de que se você tem descendência de outros povos que não são da nossa formação principal, indígena, os negros e os portugueses? Conversou? Agora é o momento de conversar mais virtualmente, lembra disso, né? Vamos conversar com nossos avós ali através da chamada de vídeo, do telefone e fazer essa pesquisa, vai ser bem interessante. Acho que você vai gostar de descobrir coisas novas e histórias novas sobre isso. Vamos em frente? Vamos ver o que a gente tem mais aqui? Invenção da fotografia. Professora, lá no começo você falou, né, do registro fotográfico, que eles estavam fotografando as manifestações do nosso povo, né? E a gente viu que o nosso povo, então, tem uma miscigenação muito grande, né? E nesse mesmo período ali que vieram esses outros imigrantes do final do século XIX, foi que a fotografia apareceu. No século XIX, né, final do século XIX, ela já estava bem desenvolvida. Mas antes da gente chegar a ver sobre a invenção da fotografia, vamos ver o que significa a palavra? Foto. Ela é de origem grega e quer dizer luz. Então, foto quer dizer luz. Grafia também é do grego e significa escrita. Muito bem. Aí, aqui nós temos representação imaginética. Muito bem, quando a gente pensa em grafia, pensamos em escrita. Mas, se a gente for pensar um pouquinho mais a fundo e observar um pouquinho mais, quando a gente fala em escrita, quando a gente vai fazer essa escrita, né? A gente não está desenhando a palavra? Estamos, né? Desenhando a letra A com linha, né? B, C e assim por diante. Então, quando a gente faz a nossa grafia, quando a gente escreve, a gente está desenhando. Por isso, cada um tem um tipo de letra, né? Porque senão todo mundo teria a letra igual, né? Todas iguais letras de forma, por exemplo, né? Então ficaria tudo igual, né? Então cada um desenha de uma forma a sua letra. E fotografia então quer dizer o quê? Desenhar com a luz, né? Então a luz, se não tiver a luz, a gente consegue tirar uma fotografia? Você já tentou tirar com o seu celular ou com a câmera fotográfica no escuro? O que sai? Nada. Sai tudo preto, não sai? Então tem que ter luz aí para ter fotografia também, ok? Vamos em frente. Primeiro registro fotográfico. Muito bem. Olha só quem fez esse primeiro registro fotográfico, né? Foi um francês que se chama Giuseppe Nicéphore Niepce. Nossa, eu nem sei, gente, se é assim que pronuncia esse francês. Mas, vamos lá. Em uma placa de estanho no ano de 1826. Então, o primeiro registro foi nesse ano, feito por este carinha que está na foto ali. Ok? Muito bem. Como será que era essa imagem? Será que é igual às que a gente vê hoje? Já pensaram? 1826, né? Quase 200 anos atrás. Será que era igual? Vamos ver se a gente descobre? Olha só. Esta aí é a primeira imagem registrada, fixada, né, na placa de estanho.
Ele tirou essa foto aqui da janela da casa dele, né? Então, são as casas vizinhas a dele, certo? E esta imagem aqui, pessoal, levou 8 horas para conseguir ser fixada na placa de estanho. Então, olha só, a luz entrou ali na placa e refletiu a imagem ali e fixou ela ali. Não é como hoje. Hoje é segundinhos, acho que milésimos até de segundo, a gente dá um clique e a foto está ali para a gente olhar no digital, certo? Naquela época não era assim, ok? Vamos lá. Chegamos aqui a James Clerk Maxwell, 1861. Quem foi esta pessoa? Este aqui foi a pessoa que fez a primeira imagem fotográfica colorida, né? Então, nós tivemos as primeiras imagens até esta época, todas preto e branca, né? Então, eram todas registradas em preto e branco, nós não tínhamos a colorida. E o Maxwell foi o primeiro a registrar uma imagem colorida. Depois de muito estudo, muita tentativa, né? Ele conseguiu isso, ok? Sobre a fotografia aí, quando ela surgiu, né? E como ela foi feita da primeira vez e a colorida, tranquilo? Muito bem. Lembrando que aqui a gente vai trabalhar mais a parte artística, tá, pessoal? Certo? Vamos em frente. Fotografia chega ao Brasil. Vamos lá, pessoal. Como é que chegou a fotografia aqui no Brasil? Vocês conhecem essa pessoa que está aqui na tela? Olha só. Quem será esta pessoa? Eu tenho certeza que vocês conhecem. Tenho certeza que vocês já viram ele em algum lugar. Ah, já viram. Aí você está pensando assim, não, essa professora aí tá doida. Eu nunca vi esse senhor em nenhum lugar. Ah, viu sim. Sabe por quê? Foi ele que trouxe a fotografia para o Brasil. Foi. E sabe quem é? Dom Pedro II. Viu como você já conhece ele? Viu como você já tinha ouvido falar dele? Quando você estudou aí sobre o Brasil, né? Dom Pedro II foi imperador aqui no Brasil durante 58 anos. Certo? Então, a gente conhece sim esse carinha, né? Então, olha só. Dom Pedro II, ele era apaixonado por fotografia. Ele adorava fotografia. E foi ele que trouxe uma das primeiras máquinas fotográficas para o Brasil, quando ele tinha 15 anos. Então, isso foi, se ele nasceu em 1825, foi em 1840. Ele trouxe a câmera fotográfica para cá. E olha só, qual era a câmera fotográfica? Essa daqui. Vamos falar, um daguerreótipo, que foi feito em 1837, certo? Por Louis Daguerre, né? Vamos falar que a pronúncia desse francês está certo, mas acho que deu para entender, né? Ok. Então, ele trouxe essa câmera fotográfica para o Brasil e ele registrou inúmeras coisas, inúmeros. Então, acontecimentos do Império, paisagens, família. Ele fez um acervo enorme, que na época, gente, lá no século XIX, ele era o governante, o imperador que tinha mais fotos no mundo. Ele era um dos que tinha mais fotografias, de tão apaixonado por foto que ele era. Certo? Então, quem trouxe o Brasil aqui foi Dom Pedro II. Certo? E ele fez o quê? Para nós, hoje, serve como registro histórico, né? Principalmente, né? Porque conta a história para nós, né? A história da vida dele, né? A história do Brasil. Então, as fotografias são muito importantes como registro. Vamos em frente. Um quiz. Vamos lá? Eu vou ler com vocês, ok? A fotografia foi um dos inventos da modernidade que revolucionou a forma do homem se expressar e se relacionar. Desde seu nascimento, em 1826, associou-se às ciências antropológicas e trouxe para a humanidade uma possibilidade de registrar o passado e resgatar a história. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Antes de mais nada, pessoal, antes de tudo, eu quero pedir para vocês o seguinte.
Se existe alguma palavra que você não conhece neste momento na questão, é hora de você procurar no dicionário. Pega o seu dicionário, procura e veja o que significa para tentar responder, certo? Muito bem. Assim, vocês vão estar aumentando o vocabulário de vocês, né? Vão ficar sabendo o significado de novas palavras, certo? Então, vamos lá? Um tempinho para vocês.
daí, pessoal? Conseguiram responder? Foram procurar as palavrinhas que vocês não entendiam para responder essa questão? Muito bem. Bom vocês também anotarem essas palavras, né? Quando no caderno, aí, durante a explicação das aulas e tudo mais, para vocês não esquecerem, certo? Então, vamos à resposta, se ela é verdadeira ou se ela é falsa? Verdadeira, certo? Muito bem. Vamos passar para frente, vamos ver mais algumas coisinhas? Vamos lá. Com apenas 15 anos de idade, Dom Pedro II comprou um daguerreótipo, uma das primeiras máquinas fotográficas. Ele formou a maior coleção de documentos fotográficos do século XIX que um governante jamais teve. Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Mais um tempinho para vocês conseguirem responder aí e eu volto logo.
Daí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver qual é a resposta correta, se é verdadeiro ou se é falso, sobre o Dom Pedro II? Verdadeira, né? Falei para vocês aqui, contei a história dele, trazendo a fotografia para cá, não é? Muito bem. Então, vamos seguir em frente, é mais conhecimento aí? Vamos lá. Emídio Louise. Emídio Louise. É esse senhorzinho aí da foto. Este senhorzinho da foto é um fotógrafo que trabalha aqui no Brasil. E o interessante, o que é? Nós falamos de imigração, de trazer a fotografia e tudo mais, né? E o interessante é que este fotógrafo, que hoje reside no Brasil, ele é italiano. Ele veio da Itália, né? Então, ele é um imigrante italiano que se tornou fotógrafo no Brasil em 1978. E as primeiras fotos que ele fez foram para jornais, né? Então, tem aqui uma foto, né, do documentário que fala aí sobre as fotos que ele tirou para os jornais. Na época, ele trabalhava no Jornal da Tarde do Estado de São Paulo. Tá? Então, o que ele fazia? Registrava os momentos, né, para passar as notícias para as pessoas. Então, é uma foto mais documental nesse período, certo? Vamos em frente falar um pouquinho mais sobre ele. Registrando pessoas. Bom, a gente não falou de imigração, né? Falamos ali da fotografia e agora a gente vai juntar as duas coisas com o trabalho do Emídio. Né? O Emídio, gente, ele fez os registros de pessoas, de imigrantes aqui no Brasil. Né? Então, aqui a gente tem algumas fotografias feitas por ele. Né? Nós temos aqui uma senhora que acho que segura uma foto dela quando mocinha, né? Que é uma imigrante, que deve ter chego aqui lá no início do século XX, né? Que a gente vê que é uma senhorinha. Aí nós temos aqui uma mãe e o filho. A mãe parece que está debulhando milho, alguma coisa assim, né? Limpando algum alimento. E ali, na outra foto, nós temos uma família de imigrantes. Né? Então, quando a gente fala família de imigrantes, não quer dizer, gente, que essa família toda tenha vindo de lá, toda ela. Né? Pode ser os avós, os pais, né? Mas que pessoas nasceram aqui no Brasil, né? Filhos de imigrantes. Então, é uma família de imigrantes, porque nasceram aqui no Brasil porque os pais, os avós vieram para cá, certo? Ele registrou essas pessoas, né? Num trabalho que a gente fala que é um trabalho para estudar os imigrantes, para ver como é que eles vivem aqui no Brasil. Pensa lá, a gente viu que tem vários imigrantes, né? Então, tem várias formas que esses imigrantes vivem, em localidades que eles vivem, não é verdade? Então, quando a gente fala desse estudo aí de etnias, de povos, né? No seu contexto sociocultural, a gente fala que está fazendo um estudo etnográfico, certo? E as fotos que o Emídio tira, a gente chama de etnofotografias. São intituladas etnofotografias, certo? Entenderam por quê? Né? Por esse estudo, né, etnográfico com a fotografia, através da fotografia, certo? Vamos lá. Aqui nós temos mais duas fotografias. Esta aqui é uma senhora italiana, né, também imigrante aqui no Brasil, e este aqui é um senhor português, né, que tem o seu negócio como mostra a fotografia, certo? Vamos lá? Fotografando espetáculos. O Emídio, pessoal, além da fotografia que registra, né, as etnias, além dessa fotografia que faz esse estudo etnográfico, né, ele também registrou espetáculos. A gente viu ali que ele começou com a fotografia jornalística, no caso, documental, e depois ele passou para a fotografia de espetáculos, e juntamente com a etnológica, certo? Aqui nós temos um exemplo de um espetáculo de teatro que ele assistiu e fez o registro, que são Coisas do Brasil, de 1979. Lá no início, né, de quando ele estava começando. E Batucada, de 1980, que é uma dança de espetáculo, certo? Vamos ver, então, na sequência, mais algumas coisinhas que ele fez. Aqui, ó.
Aqui nós temos o registro da capa de livros que ele lançou com todas essas fotografias, todos esses estudos que ele fez de espetáculo, foi para poder fazer essas exposições, né, dessas fotografias, né, e o que ele sentia vendo essas fotografias, certo? Então, o que o Emídio dizia? Ele dizia que ele tinha que captar aquele momento de emoção, mas ele não podia atrapalhar, por exemplo, o espetáculo, né? No caso, ele não podia chegar na frente de todo mundo, né, ali na beira do palco para fotografar e nem ficar entre as pessoas, entre a plateia ali na hora do espetáculo. Então, o que ele fazia? Ele ia nos ensaios gerais. O que é um ensaio geral de um espetáculo, tanto de dança quanto de teatro? É aquele momento em que tudo é feito conforme vai ser no dia da apresentação ao público. Música, vestuário, posicionamento, fala, tudo como eles querem que fique na hora do espetáculo. Então, ele ia fazer essa fotografia neste momento. Por quê? Porque nesse momento não tinha ninguém que ele fosse atrapalhar. Ele conseguiria ter mobilidade, se movimentar, né, no lugar sem atrapalhar ninguém e captar os momentos que ele gostaria, certo? O que a gente nota também é que as obras dele, a maioria são em preto e branco. Não são todas, tá, gente? A maioria que a gente vê é em preto e branco. Tanto que esse aqui, que mostra aqui fotografia de espetáculo, né, que a capa é um espetáculo de dança. E aqui nós temos uma homenagem ao ator japonês Kazuo Yoshito, tá? Que são fotos coloridas, tá? Então não quer dizer que seja só preta e branca, certo? Mas as pretas e brancas geralmente trazem assim uma luminosidade diferente, sabiam? Ela traz uma dramaticidade diferente na fotografia. E como era isso que ele queria mostrar, ele fazia muitas vezes em preto e branco. Aqui a gente tem o ator Antunes Filho, né, trabalhando ali na peça Poeta da Cena. E aqui nós temos uma apresentação de balé do Balé Stagium. Tá? Então, são dois registros que ele fez de dois momentos, tanto do teatro quanto da dança. Tá? Em ambos ele fazia esse registro, pensando sempre nessa dramaticidade, ok? No transmitir o momento, transmitir a emoção para quem fosse olhar a fotografia. Tá? E a gente nota isso, né? Olha só, no Antunes, olha aqui no balé, né? A gente consegue ver esse sentimento, essa emoção que ele quer passar para nós, certo? Vamos lá? Arte efêmera. Ué, mas eu não estava falando de fotografia? Fotografia de dança, fotografia de teatro. O que é essa arte efêmera? Muito bem, pessoal. Arte efêmera, por que a gente entrou neste assunto? Porque a gente está falando da dança e do teatro. E que essa dança e teatro podem ser registrados, certo? Através da fotografia, como é o caso do Emídio. Mas esta obra que é feita e apresentada para nós, como um espetáculo de dança, como uma peça teatral ou como um show de música, né? Ela acontece naquele momento e passa. Não é verdade? Se nós não registrarmos por foto ou, muitas vezes, por uma gravação, como que a gente está fazendo agora, não é? Nós não temos esse registro. Então, todas essas obras que a gente diz que acontecem no tempo e num certo espaço, né? Ela é efêmera. Ela é uma arte passageira. Ela vem, acontece e passa. Vai para outro local, fazer uma apresentação em outro horário, certo? Então, todas essas apresentações, toda essa arte que passa por nós e vai, a gente chama de arte efêmera. Então, é chamada de arte do espaço e do tempo, certo? Entendido sobre isso? Sobre essa arte efêmera? Que a dança é uma arte efêmera, que o teatro é uma arte efêmera, porque ela acontece ali e termina num certo espaço de tempo. Nenhuma apresentação, gente, que a gente vai assistir, se vocês forem num teatro, sempre vai ter alguma coisinha diferente. Sempre. Apesar de a gente ter todo um roteiro, né? Sempre vai ter algo diferente.
né? Então, por isso, ela nunca vai ser uma igual à outra, tá? E vai acontecer novamente em outro horário, né? Em um espaço de tempo e vai terminar. Entendido? Diz que sim. Vamos lá. Aqui, ó, mais algumas obras do Emídio, né? Mostrando a arte efêmera, essa arte passageira, né? Mas que num certo momento foi registrada, né? Para que de repente nós possamos lembrar na nossa memória do que a gente assistiu, daquilo que passou, né? Então, são momentos que vêm, acontecem e vão. A gente tem um registro através da fotografia, certo? Como a gente está falando em efemeridade, a gente pensa que os momentos da nossa vida são efêmeros, não são? Eles vêm, acontecem e vão. E a gente tem isso no coração, na memória e nos registros fotográficos. Entendeu melhor agora? Muito bem. Vamos lá. Então, aqui, olha só, várias imagens em preto e branco, como eu falei para vocês. E aqui nós temos também uma colorida, tá? Uma peça teatral. Vamos em frente? Vamos testar o nosso conhecimento um pouquinho? Vamos lá? Vem aqui, então. Mas antes eu tenho uma colocação do Emídio aqui, ó, uma frase que ele diz, que eu achei muito interessante. Vamos lá. Uma boa foto de cena é principalmente aquela que consegue captar esse momento único de vibração emocional. Lembra que eu falei para vocês que era isso que ele queria captar? Olha aí na frase que ele disse. Foi ele mesmo que disse, né? Que ele quer captar essa vibração emocional, esse momento da emoção ali, né? E nos ensaios gerais ele conseguia ver isso, né? Então, nada mais interessante que registrar esse momento. Agora sim, vamos passar lá para o nosso testezinho, o nosso quiz, para ver se a gente entendeu tudo isso. Pois bem, vamos lá? Sobre o fotógrafo Emídio Louisi, é correto afirmar: concentrou seu trabalho em duas vertentes básicas, a fotografia de teatro e os documentários de cunho etnográfico. Ou a letra B, concentrou seu trabalho em duas vertentes básicas, a fotografia de teatro e as fotografias de paisagens. Vamos pensar um pouquinho? Vamos lembrar as fotografias que nós vimos e ver qual é a resposta certa? Um tempinho para vocês e daqui a pouco eu estou de volta.
Galerinha, responderam? Conseguiram responder? Vamos ver qual que é a resposta certa, A ou a B? Vamos lá. Letra A. Ele concentrou seus trabalhos na fotografia de teatro e nos documentários etnográficos. Lembra que nós vimos lá o etnográfico, né? Que são o registro daquelas pessoas imigrantes, do desenvolvimento delas aqui e tudo mais? Muito bem. Vamos a mais um exercício? Vamos lá? Então, acompanhem comigo na leitura, certo? Quando a fotografia é utilizada como instrumento principal na realização de um trabalho etnográfico, este se torna uma fotoetnografia. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Vamos lá, pessoal? Vamos lembrar do que a gente aprendeu e responder essa questão? Mais um tempinho para vocês aí lembrarem e responderem. Até daqui a pouquinho.
E daí? Verdadeira ou falsa? Vamos ver qual é a resposta correta? Verdadeiro, né? Então, vamos lá. Lembra que a gente conversou sobre esse assunto, né? Durante a aula. Muito bem, pessoal. Aqui agora eu tenho um Saiba Mais. Olha só. Se vocês quiserem saber mais sobre migração, né, aqui no Brasil e como ela influencia na arte e na cultura brasileira, deem uma olhadinha no fascículo Diálogos com a Geração Z do grupo Fronteiras do Pensamento. Ela está disponível neste endereço que aparece na tela aí para vocês, tá? E que depois vai estar nos documentos lá na sua sala virtual, certo? Então, olha só, http://livro.pro/4G5CP8. Tá? Neste endereço tem várias coisas interessantes para você descobrir. Pessoal, eu encerro por aqui hoje e peço que vocês façam tudo o que precisa e voltem comigo aqui na próxima aula. Um super abraço virtual e até!